Fala pessoal, beleza? Aqui é o Labirinto, e hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um vespeiro de nostalgia, e talvez de muita polêmica. Quando a gente pensa em desenho animado, é quase impossível não lembrar da Cartoon Network. Esse canal marcou gerações inteiras com produções incríveis que viraram verdadeiros clássicos, como O Laboratório de Dexter, As Meninas Superpoderosas, Hora de Aventura. A lista é gigantesca e cheia de qualidade. É o tipo de conteúdo que moldou o gosto de muita gente e definiu o que a gente considera uma boa animação. Mas, como nem tudo são flores no jardim da animação, a Cartoon Network também teve sua cota de tropeços. Para cada clássico atemporal, existem aqueles desenhos que por algum motivo não clicaram com o público. Alguns foram mal recebidos pela crítica, outros simplesmente não encontraram sua audiência e acabaram caindo no limbo do esquecimento. São aquelas produções que quando a gente lembra, pensa, nossa, é verdade, isso existiu. E é exatamente sobre esses desenhos que a gente vai falar hoje. Para não dizer que eu tô tirando essa lista da minha cabeça, a gente vai se basear em um ranking feito por quem mais importa, os próprios fãs. A galera da plataforma Amino, uma comunidade gigantesca de apaixonados por cultura pop, votou e elegeu os 10 piores desenhos já exibidos pela Cartoon Network. Então se prepare, porque essa lista pode ter algumas surpresas que vão te fazer questionar algumas memórias da sua infância. Será que aquele desenho que você amava está aqui? Ou será que você vai concordar com cada item? Vamos descobrir juntos agora. Abrindo a nossa lista, em 10º lugar, temos um desenho que prometia muito, mas que, segundo os fãs, entregou pouco: Caçadores de Dragões. A premissa era fantástica, sério, um mundo futurista e fragmentado, composto por ilhas flutuantes, onde a humanidade vive com medo de criaturas aterrorizantes. Os dragões. A história acompanha Gizdo e Lianshu, dois caçadores de dragões que, junto com seu mascote Hector, viajam por esse universo em busca de trabalho. A animação, produzida por um estúdio francês, era diferente de tudo que a Cartoon Network costumava exibir, com um estilo visual bem único e cenários de tirar o fôlego que lembravam pinturas. O problema, segundo a galera que votou, não estava no conceito ou na arte, mas na execução. Muitos apontaram que o ritmo dos episódios era extremamente lento, quase arrastado. As histórias demoravam para engrenar e, mesmo com um universo tão rico para explorar, pareciam repetitivas. Além disso, os personagens principais, Gizdo e Lianshu, não conseguiram criar aquela conexão forte com o público. Eles foram considerados pouco cativantes, e a dinâmica entre eles não tinha o carisma necessário para segurar a atenção da audiência. No fim das contas, Caçadores de Dragões acabou no topo do ranking de rejeição por ser uma oportunidade desperdiçada. Em 9º lugar, temos um caso curioso: Pickle e Amendoim. Eu sei o que você pode estar pensando, mas esse desenho não é da Disney XD? Sim, originalmente ele é. No entanto, em vários países, ele foi exibido no bloco Toonami da Cartoon Network, o que o tornou elegível para a fúria dos fãs do canal. E olha, a recepção não foi nada boa. A série acompanha as desventuras de um Pickles e um Amendoim, dois amigos que trabalham em um supermercado e se metem nas situações mais bizarras e, francamente, nojentas que você pode imaginar. A proposta era ser uma comédia surreal, mas a execução passou do ponto para muita gente. O consenso geral na votação da comunidade Amino foi que o desenho era simplesmente desagradável de assistir. O humor era majoritariamente escatológico, focado em piadas de pum, meleca e todo tipo de coisa que causa mais desconforto do que risada. Os próprios personagens, Pickle e Amendoim, foram descritos como irritantes e sem um pingo de carisma, tornando difícil para o público torcer por eles ou se importar com suas aventuras. A combinação de um visual estranho, com animação misturada com live action,
e um roteiro que apelava para o grotesco fez com que Pickle e Amendoim fosse considerado um dos pontos mais baixos da programação, mesmo que por tabela. Chegamos agora a um dos nomes mais polêmicos, não só desta lista, mas da história recente da Cartoon Network Teen Titans Go, ou Os Jovens Titãs em Ação, em 8º lugar. Esse desenho é o exemplo perfeito de ame ou odeie, e ele divide a base de fãs como poucos conseguiram fazer. Por um lado, a série foi um sucesso comercial estrondoso, conquistou uma nova geração de crianças com seu humor rápido, colorido e cheio de referências à cultura pop. É inegável que, para um público mais novo, o formato de episódios curtos e focados na comédia funcionou muito bem, garantindo uma longevidade impressionante. Por outro lado, uma parte gigantesca do público original, aquele que cresceu assistindo aos Jovens Titãs de 2003, simplesmente detesta o reboot. As críticas são pesadas e variadas. A principal delas é a completa descaracterização dos personagens. Robin, Estelar, Ciborgue, Ravena e Mutano, que na série original eram heróis complexos com arcos dramáticos profundos, foram transformados em caricaturas de si mesmos. O humor foi considerado repetitivo e muitas vezes bobo, e os episódios, por serem rasos e sem continuidade, fizeram com que muitos sentissem que a essência e a alma da equipe original foram completamente perdidas. Para esses fãs, Teen Titans Go não é uma homenagem, mas um insulto ao legado da série clássica. Se você achou as animações anteriores estranhas, prepare-se, porque agora a coisa fica séria. Em 7º lugar, temos Problem Solvers, uma série que é quase uma agressão visual. Sério, esse desenho é tão bizarro que muitos se perguntam como ele sequer foi aprovado para ir ao ar. Criado pelo artista Ben Jones, a estética da série é o seu maior problema. As cores são neon, piscantes e extremamente saturadas. Os personagens são figuras geométricas deformadas, e os cenários parecem saídos de um pesadelo digital. É o tipo de visual que pode literalmente causar dor de cabeça em algumas pessoas. Mas os problemas não param na estética. O enredo é igualmente caótico e sem sentido. A história segue Alf, Roba e Horace, um trio que resolve os problemas da sua cidade. No entanto, as tramas são tão confusas e os diálogos tão aleatórios que é quase impossível acompanhar o que está acontecendo. O ritmo frenético, combinado com os estímulos visuais agressivos, torna a experiência de assistir a um episódio inteiro um verdadeiro desafio. Na votação dos fãs, Problem Solvers foi massacrado, com muitos comentários dizendo que era simplesmente impossível de assistir, um experimento artístico que deu muito errado e que não deveria ter saído do papel. Seguindo na mesma linha do bizarro, em 6º lugar temos Secret Mountain Fort Awesome, ou O Forte Assombroso do Topo da Montanha. Esse desenho foi criado por Pete Braungart, a mesma mente por trás de Tite o Avô, que também vai aparecer na nossa lista. E dá pra ver que ele tem um estilo bem particular. A série gira em torno de um grupo de monstros subterrâneos que, após serem libertados, tentam se adaptar à vida na superfície, causando todo tipo de caos. A premissa até poderia render algo divertido, mas a execução foi, mais uma vez, o grande problema. O desenho foi considerado um fracasso retumbante pela maioria dos fãs. O principal motivo foi o seu humor, que era baseado quase que inteiramente no grotesco e no nojento, mas sem a inteligência ou o charme que outras séries com temáticas parecidas conseguem ter. Os personagens eram universalmente descritos como feios e desagradáveis, tanto em aparência quanto em personalidade. A animação também não ajudava, com um traço considerado sujo e pouco atraente. O público simplesmente não conseguiu se conectar com a proposta, sentindo-se mais desconfortável do que entretido. Como resultado, Secret Mountain Fort Awesome teve uma vida curtíssima e foi rapidamente esquecido, mas não antes de deixar uma péssima impressão.
Em quinto lugar, um desenho que durou muito mais tempo do que a maioria das pessoas esperava, e que também divide muitas opiniões, Johnny Test. A série conta a história de um garoto de 11 anos que serve de cobaia para os experimentos malucos de suas irmãs gêmeas supergênias, Susan e Mary. Essa premissa, que lembra um pouco o laboratório de Dexter, mas com os papéis invertidos, rendeu mais de 100 episódios e várias temporadas. E apesar de ter uma base de fãs considerável que o defendem, a maioria que votou no ranking da Amino parece não gostar nem um pouco dele. As críticas são bem específicas. Muitos apontam para a animação, que usa a tecnologia Flash de uma maneira muito repetitiva. Os mesmos movimentos, expressões faciais e até mesmo efeitos sonoros, como o famoso chicote, são usados à exaustão em todos os episódios, o que torna a experiência cansativa. Além disso, o roteiro é frequentemente criticado por ser previsível e formulaico. Johnny quer algo, as irmãs criam um invento, o invento dá errado, e tudo vira um caos. Os personagens também são vistos como estereotipados e irritantes, especialmente o próprio Johnny. Para muitos, é um desenho que se estendeu demais, perdendo qualquer originalidade que poderia ter tido no começo. Chegamos agora em um território sagrado para muitos fãs da Cartoon Network, e mexer com isso sempre gera polêmica. Em quarto lugar, temos o reboot de Ben 10 de 2016. A série original de Ben 10, lançada em 2005, é um dos maiores sucessos da história do canal. Ela criou um universo rico, com personagens carismáticos, uma mitologia fascinante e um senso de aventura que cativou milhões de fãs ao redor do mundo. As sequências, como Força Alienígena e Supremacia Alienígena, continuaram a expandir esse legado, amadurecendo junto com seu público. E aí, em 2016, veio o reboot. A nova versão decidiu voltar às origens, mostrando um Ben de 10 anos novamente, mas com uma abordagem completamente diferente. O tom ficou muito mais infantil, focado na comédia e em episódios curtos e autocontidos, abandonando a trama contínua e o desenvolvimento de personagens que marcaram a franquia. E isso foi um balde de água fria para os fãs mais antigos. As críticas foram pesadas. O novo traço da animação foi considerado simplista demais. Os personagens foram infantilizados, perdendo sua complexidade, e o roteiro foi visto como bobo. Para a geração que cresceu com o Ben original, esse reboot pareceu uma tentativa cínica de vender brinquedos, desrespeitando tudo que tornou a franquia tão especial. Entrando no nosso top 3, encontramos um desenho que tentou ser fofo, mas que, para muitos, acabou sendo apenas chato. Clarencio, o Otimista. A série foi criada com a intenção de retratar a infância de uma forma mais realista e pé no chão, mostrando as pequenas aventuras do dia a dia de um garoto extremamente otimista e seus amigos, Jeff e Sumo. A ideia era capturar aquela magia simples de ser criança, explorando o quintal, indo à escola e lidando com problemas cotidianos. Uma proposta bem diferente das aventuras épicas que a gente costuma ver, né? O problema é que essa abordagem não funcionou para todo mundo. Na votação dos fãs, Clarencio foi frequentemente descrito como entediante e irritante. O protagonista, com sua voz aguda e seu otimismo inabalável, foi considerado um personagem chato por uma parcela significativa do público. A animação, com seu estilo simples e cores lavadas, também foi alvo de críticas por ser considerada feia ou sem graça, em comparação com outras produções mais vibrantes do canal. Enquanto alguns defendem a série por sua leveza e coração, a maioria dos votantes sentiu que faltava substância, humor e carisma, tornando-a uma experiência arrastada e, no fim das contas, esquecível. Na vice-lanterna da nossa lista, medalha de prata de pior desenho segundo os fãs, temos ele, Titio Avô. Se existe uma palavra para definir essa série, essa palavra é nonsense. O desenho é o caos em forma de animação. A premissa já é maluca. Titio Avô é o tio-avô mágico de todas as crianças do mundo.
e ele viaja em seu trailer com seus amigos, uma pochete falante, um dinossauro realista chamado Sr. Gus e uma fatia de pizza gigante chamada Steve Pizza, para ajudar crianças com seus problemas, geralmente da maneira mais absurda e ilógica possível. A proposta de ser puramente nonsense e aleatório é o que atrai alguns, mas é exatamente o que afasta a grande maioria. Para os críticos, Titio Avô é simplesmente barulhento, irritante e sem propósito. O humor é tão rápido e caótico que não dá tempo para as piadas respirarem ou terem impacto. O personagem principal, Titio Avô, foi considerado extremamente irritante e sem carisma, com suas frases de efeito repetitivas e sua energia caótica que nunca para. Muitos fãs sentiram que o desenho era apenas um amontoado de ideias aleatórias jogadas na tela, sem um pingo de roteiro, estrutura ou coração, resultando em uma experiência exaustiva e, para muitos, insuportável. E em primeiríssimo lugar, o desenho considerado o pior da Cartoon Network pelos fãs da comunidade Amino é O Incrível Mundo de Gumball. Calma, eu sei. Essa é provavelmente a maior surpresa da lista, e a que vai gerar mais discussão. Gumball é uma série aclamada pela crítica, vencedora de vários prêmios e amada por uma legião de fãs ao redor do mundo por sua criatividade, seu humor inteligente e sua mistura única de estilos de animação. Então, como diabos ele foi parar no topo de uma lista de piores? A resposta está na polarização que ele causa. Apesar de todo o sucesso, existe uma parcela do público que simplesmente não suporta o desenho, e as críticas deles são bem vocais. O principal alvo é o humor, que é considerado por alguns como excessivamente forçado e histérico. Os personagens estão constantemente gritando, as situações escalam para níveis absurdos muito rapidamente, e o ritmo frenético pode ser cansativo. O exagero visual, que para muitos é um charme, para outros é apenas uma bagunça poluída. Esses críticos sentem que, por trás da fachada criativa, há uma falta de substância, e que a série se apoia demais em ser aleatória e barulhenta. É um caso clássico, onde as mesmas qualidades que fazem muitos amarem a série são os motivos exatos pelos quais outros a odeiam. E essa foi a lista dos 10 piores desenhos da Cartoon Network, segundo a votação dos fãs lá na plataforma Amino. E que lista polêmica, hein? Eu tenho que admitir que ver Gumball em primeiro lugar me chocou bastante, porque é um dos meus desenhos favoritos da era moderna do canal. Mas isso só mostra como a opinião do público pode ser diversa e, às vezes, bem surpreendente. A nostalgia é algo muito pessoal, e o que funciona para um pode ser totalmente irritante para outro. Cada um tem aquela animação que marcou sua infância de um jeito único. Agora eu quero saber de você. O que você achou dessa lista? Deixa aqui nos comentários qual desenho você acha que foi injustiçado e qual realmente merecia estar aqui. Você concorda que Gumball é o pior? Ou acha que o lugar dele deveria ser de Teen Titans Go, que é talvez o campeão de críticas negativas na internet? Quero ver o debate pegar fogo aí embaixo. Vamos conversar sobre essas memórias concordando ou discordando, mas sempre com respeito, beleza? Afinal, estamos todos aqui porque amamos animação, e se você curtiu esse mergulho no mundo da nostalgia e das polêmicas da Cartoon Network, não se esqueça de deixar aquele like caprichado para fortalecer o nosso trabalho. E claro, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos, que vão estar cheios de curiosidades, rankings e mais viagens pelo túnel do tempo da cultura pop. Muito obrigado por assistir, pessoal. Um grande abraço e até a próxima!